Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. As leituras de hoje trazem para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 26 a 40. Vamos às leituras. O anjo do Senhor falou a Filipe: vai para o sul pelo caminho que, através do deserto, desce de Jerusalém para Gaza. E Filipe partiu. Ora, um etíope, camareiro e tesoureiro mor, a serviço da rainha Cândace, da Etiópia, tinha ido prestar culto em Jerusalém. Voltava sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te e acompanha aquele carro. Filipe acelerou o passo. Ouvindo que lia o profeta Isaías, perguntou: será que estás entendendo o que lês? Ele respondeu: como é que eu vou entender se ninguém me orienta? Então convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. A passagem da escritura que ele lia era a seguinte: como uma ovelha levada ao matadouro e como um cordeiro diante de quem o tosquia, ele emudeceu e não abriu a boca. Com humilhação foi consumado o seu julgamento. De seus descendentes, quem falará? Pois a sua vida é tirada na terra. O camareiro perguntou a Filipe: dize-me, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Filipe pôs-se a falar e, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Seguindo o caminho, encontraram água e o camareiro disse: aqui existe água, o que impede que eu seja batizado? Mandou parar o carro e os dois desceram para a água, Filipe e o camareiro, e Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o camareiro já não o viu, mas alegre prosseguiu o seu caminho. Quanto a Filipe, foi parar em Azoto e, de passagem, anunciava a boa nova a todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho da leitura de hoje, minhas irmãs e meus irmãos, fala a respeito da ação já do Espírito Santo, o Espírito do Senhor, sobre Filipe, que ele está fazendo a fuga, né? Está realizando a fuga em caminho a Cesareia e encontra o camareiro etíope pelo caminho. E ele, lendo o profeta Isaías, que é de grande aplicação, né, coisa do Espírito Santo mesmo, esse Isaías 53, que demonstra que a comunidade primitiva viu que dava para poder inserir a paixão de Jesus Cristo, iniciando o testemunho e o evangelho e a vida de Jesus, para que as pessoas pudessem acreditar. Então, Filipe começa a ler esse trecho, explicando para o camareiro, falando do amor que Deus tem para nós, para conosco, né? E essa paixão de Jesus foi prevista pelo profeta Isaías uns 600 anos antes de acontecer, o que nos demonstra assim, que é a configuração de Jesus mesmo que o profeta Isaías predizia. E o cavaleiro, atento às palavras de Filipe e à catequese que iria fazendo ao longo do caminho, acreditou e quis ser batizado. Porque bem todos nós sabemos que o sofrimento de Jesus Cristo, essa entrega por nós, é importante. E ele fala a respeito desse sofrimento, essa entrega, essa conversão que nós devemos ter.
E é tocante que o camareiro vê água e sente essa necessidade do batismo, o que faz com que alguns escritos até falam, quando Filipe para e pergunta se ele quer ser batizado, diz: se crês de todo o coração, bem que podes. E o camareiro responde, né? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é um acréscimo do versículo 36 desse capítulo. E essa manifestação do Espírito Santo no momento que ele é batizado, é importante que nós ainda fazemos essas perguntas antes de fazer o batismo da pessoa, usando a água, usando sal, todo o ritual catequético que a igreja nos ensina a utilizar. E após o batismo, ele é arrebatado pelo Espírito Santo de Deus para ir para outra região, a caminho de Cesareia, para levar a palavra para outros também. E o camareiro etíope, ele continua o seu caminho feliz da vida por estar inserido na comunidade de Jesus Cristo. Essa manifestação do Espírito Santo, quando nós nos sentimos tocados em levar a palavra para a pessoa, não por insistência, mas com uma argumentação perfeita, nós temos que estar movidos do Espírito Santo, nós temos que estar preparados com a leitura diária e oração. E, se possível, também um jejum para nos fortalecer espiritualmente, para que haja uma aceitação, a ação do Espírito Santo na pessoa que vai receber esse querigma, esse amor de Deus por cada uma de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem, irmãs e irmãos, tenham uma abençoada quinta-feira, todos vocês, que o Espírito Santo de Deus nos toque cada vez mais para ouvirmos a palavra de Deus. Amanhã voltaremos com mais Primeiras Leituras.